Nós temos um convidado especial aqui no Agro hoje para falar um pouquinho do panorama das lavouras de soja. Já falamos, a gente vem falando, na verdade, da colheita, mas que tem muita soja ainda se desenvolvendo, precisa terminar essa formação. A expectativa é sim boa, mas também tem alguns pontos de alerta, porque janeiro está com um volume de chuva ainda abaixo da média histórica. Os próprios dados da Embrapa indicam isso. Ou seja, estamos aí 50, 60 milímetros do ponto de vista de média histórica abaixo do que normalmente se registra no mês de janeiro. E eu converso aqui agora com o Ricardo Gonçalves, ele que é engenheiro agrônomo e é o responsável, é o proprietário da Agis, uma empresa de consultoria especializada em tecnologias integradas para a produção no campo. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Agro é Massa e vamos falar um pouquinho das condições das lavouras de soja. Eu sei que você roda muito, não só Dourados, mas a região sul. Qual que é o panorama que você tem verificado? Muito bom dia. Bom dia, Diniz, bom dia a todos os ouvintes da Massa FM. Queria agradecer a primeira oportunidade de estar aqui falando mais uma vez na rádio com vocês, é uma rádio que é referência hoje na região para o agro. Queria agradecer esse momento. E é importante essa comunicação, né? Como eu falo que no passado a gente tinha a comunidade rural e a urbana. Hoje eu acho que a gente está muito integrado em todos os sentidos, né? E isso aqui facilita essa comunicação com o rural e com o urbano, que a gente está todo muito mais conectado no processo. E a rádio, sem dúvida nenhuma, é um mecanismo de comunicação. Obrigado. E vamos falar um pouquinho sobre essa atividade nossa, né? Que é o nosso trabalho, que é a agricultura, que é a soja, que é o milho. E a nossa região, como está. Né? O que você tem observado? A gente vem passando alguns anos, dificuldades, e eu queria ressaltar que é uma frase que eu costumo falar todas as vezes que eu posso, que a agricultura é um setor onde ela vai bem a atividade, ela não prejudica ninguém. Mas se ela começa a falhar, ela quebra uma engrenagem e prejudica todos os setores. Né? E afeta desde uma cadeia alimentar ao comércio. E a gente, na nossa região, a gente vem sofrendo isso há alguns anos, devido ao clima. A agricultura tem alguns pilares, tá, Ginês? Que é o clima, que é o preço das commodities, né? O preço de quanto que você está vendendo. E a produção, relativamente disso em cima dos insumos, né? Então, esses três pilares ditam um sucesso ou uma falha do processo. Às vezes você pode produzir bastante e da ponta você gastou muito, você vai ter uma margem apertada, ou simplesmente para você produzir, você não vai ter lucro nesse ponto. E a gente vem passando por esses fatores há alguns tempos, aí, há uns 3, 4 anos que os insumos eles estão com preço em relação à venda um pouco baixo. E a gente, na região da Grande Dourados, a gente teve dificuldades grandes com o clima. Né? A gente teve produções aí muito abaixo. Prejudicadas, né? Demais. Então, a gente vem agora de um alívio, que foi uma safrinha de milho muito boa, então trouxe uma... Deu uma recuperada no ânimo, Perfeito. Digamos assim. Perfeito. E tivemos um plantio de soja muito bom, tivemos uma condução de lavoura espetacular. O agricultor ele está fazendo o que ele faz de melhor, que é plantar, que é ter fé, que é insistir, que é fazer o negócio. E a gente estava tendo uma visão de uma lavoura da superprodução no Mato Grosso do Sul muito boa. Tá? A gente sempre tem lavouras ruins, médias e muito boas. O que vai mudar muitas das vezes é a proporção da fazenda. Às vezes é 10%, às vezes 20%, às vezes 30%. Isso decorrer de outros fatores de produção, que aí a gente entra na parte de solo, de doenças, pragas e às vezes até da própria semente e a qualidade dela. Agora, Ricardo, você acompanha, né, além de você oferecer uma assessoria pela sua empresa para vários produtores, você acompanha várias regiões aqui, região Perfeito. de fronteira, a região aqui da Grande Dourados. No geral, como é que está a soja? Está boa, está ruim? Qual que é a tua análise?
Isso mesmo, Genias. A AIS ela trabalha em todo o Mato Grosso do Sul e um pouquinho fora. Né? Eu falo um pouquinho fora porque a gente pega um pouquinho de São Paulo, um pouquinho de Goiás ali, né? Que é mais ou menos a nossa atuação. De maneira geral, comparando com o ano passado, ela estava muito boa. Está muito boa comparando com o ano passado. É que toda vez que eu falo assim, é muito boa em relação ao ano passado, é muito boa. É que o produtor, hoje, ele precisa de uma super safra para que ele entre no jogo de novo. Então, assim, às vezes você olha para mim assim, e fala assim, Ricardo, mas você não está empolgado? Eu estou vendo essa lavoura linda, sabe? Porque ela está numa fase agora, principalmente as mais novas, que ela precisa de um pouquinho mais de água para ela manter uma produção. E a gente, o produtor ele vive da média final. Não adianta só as primeiras ter uma boa produção, a segunda uma ótima produção e depois baixar a produção. Que a gente tem um plantio escalonado, né? Não é um plantio direto. São vários períodos. Isso. E a média é o que vai contar no final. E o produtor está precisando de uma super safra para compensar o preço que não está reagindo no final e, vamos dizer assim, umas safras frustradas para anteriores. Então, né? Ou seja, no geral, tá bom em relação à condição das lavouras, mas essas que precisam ainda de se formar, que estão aí no estágio final, precisam ainda de um cuidado maior em relação à questão de chuva mesmo, de água. Perfeito. E aí eu costumo falar que agora o produtor ele tem que ter muita inteligência emocional, porque, Ginês, sem dúvida nenhuma, é uma frustração diária. Sabe aquele negócio, falta uma chuva, falta duas, aí de repente não veio. Expectativa, né? Perfeito. Ontem, na área central aqui de Dourados, choveu bem, choveu bastante. Até citei dados aqui da Embrapa, mais de 30 milímetros na estação meteorológica que foi registrado. Você tem informação se essa chuva foi generalizada ou ela foi pontual, não acabou atingindo todo mundo aqui na região? Foi pontual. Foi pontual. Em dois sentidos. Pontuais em quantidade e regiões. Tá? Então, ela não foi geral, não foi em massa. Ela foi boa, tá? Ela foi em bastantes lugares, mas ela foi aquela chamada chuva de manga. Né? Às vezes tem divisões dentro da própria fazenda. Então, a gente tem volumes aí bem diferentes. E aí entra a sorte do cliente aí. Dos produtores que você acompanha, Ricardo, já tem gente colhendo? Sim. Bastante já? Sempre começa as regiões divisa do Paraguai, Geral Moreira, ali, aquela região, eles plantam primeiro. Moreira, Sete Quedas. Isso. Então, assim, já começaram a colher, já tem umas 2 semanas. Aqui, essa semana, começou a colher bastante gente. Então, assim, agora começam os primeiros talhões do plantio. Dourado já começou também a colheita? Começou a colheita. Já começou também. Começou a colher. A primeira colheita, estamos com os números bons, tá? Ainda não conseguimos fechar média por talhões, que geralmente a gente começa a fechar média por talhão e fazenda, né? Mas o começo foi bom, tá? Não está ruim. A preocupação, sem dúvida, são essas sojas do plantio mais novas, que estão mais novas. Você avalia que a gente já chegou a uns 5% da colheita ou ainda não? Não chegou ainda? Não. Estamos aí. Tá bem no comecinho. Bem no começo mesmo. Estamos calibrando as máquinas. Acertando os detalhes. E eu costumo falar que agora é uma operação quase que de guerra, Ginês, porque a gente está colhendo a soja, está plantando o milho e está cuidando da soja mais nova. Já tá tendo plantio do milho também? Está tendo plantio do milho. De forma, é quase que simultâneo isso. Simultâneo. Né? Então, tira a soja e já coloca o milho. Perfeito. Isso acontece. E dentro de uma área que a Agsta atua forte, que é a parte de fertilidade do solo e nutrição de planta, eu costumo falar o seguinte: se você vai fazer uma longa viagem, em algum momento você tem que abastecer. Então, em algum momento o agricultor tem que achar uma janela para ele ver como que está o solo, para ele fazer essa reposição da maneira correta. E nessa época do ano agora, tem alguns clientes, por planejamento, eles fazem essa coleta de solo. E aí é uma dinâmica muito grande. Por exemplo, vem a colheita, a coleta de solo, o plantio do milho e todo o manejo da fazenda. Então eu falo que é uma sincronia para que dê certo. É uma sinfonia. Uma sinfonia, perfeito. Tem que estar com os instrumentos afinados. Perfeito, é dinâmico. Eu quero agradecer ao Ricardo Gonçalves, que atendeu ao nosso convite, para dar um panorama de como está essa colheita. Falou aqui um pouquinho da região de Dourados, da região de fronteira.
Ricardo, que é engenheiro agrônomo e também é sócio proprietário da Agis Tecnologias Integradas. Ricardo, muito obrigado, um ótimo dia para você. Inês, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, podendo falar um pouquinho de como está a nossa atividade, que é tão importante, né? A sociedade ela tem que entender um pouco mais de como a agricultura é um pilar dentro dela. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Obrigado. E a gente vai marcar mais vezes. Obrigado, Inês.